Bom, então, como vocês já sabem, eu sou o professor Jorge Campos, estamos juntos nessa disciplina, Gestão de Operações Logística 2, e agora vamos conversar um pouco sobre a nossa unidade 3, que é Ambiente de Trabalho. Olha, é fundamental, esse módulo é fundamental, nós estamos falando de ambiente de trabalho, aquele ambiente onde você vai passar 8 horas dentro de um ambiente tradicional, 8 horas trabalhando, então tem que ser algo que você tenha prazer de ir para lá muito antes de chegar lá. Na hora que você acorda, você já quer estar ali porque é um ambiente agradável, tanto do ponto de vista do layout, quanto do ponto de vista do ambiente de interação entre as pessoas. E é a função do gestor criar essas condições, porque afinal de contas ele quer lucro. E para ter lucro, ele precisa tirar algumas pressões desnecessárias das pessoas no seu ambiente de trabalho. Por isso, nessa unidade, nossa expectativa e convicção é de que você possa, ao final, descrever as condições ambientais adequadas para realizar um bom trabalho. Tudo bem? Entendido isso aí? Isso é importante, hein? Enunciar como um posto de trabalho pode ser organizado com base na ergonomia. Descrever o dimensionamento de móveis e equipamentos no local de trabalho para gerar conforto. Tudo bem? E aí eu já te convido a que você já vai lembrando agora do local onde você trabalha. Como é que é onde você trabalha, gente? É satisfatório estar lá? É produtivo? É harmônico estar lá ou não? Tá? E o que você pode fazer para melhorar? Então, a reflexão inicial é o nosso objetivo, que se busca com o projeto do trabalho, é o seguinte, pensa bem, nessa reflexão aqui, a elaboração do projeto de um posto de trabalho pode ter como base uma ou várias opções mencionadas na figura que estão abaixo. O que eu menciono abaixo? Para me fazer o projeto de um posto de trabalho, eu posso ter como objeto de análise as tarefas. O que é que vai ser feito? Ou então, onde colocar aquela determinada atividade? Ou em que sequência essa atividade pode ser feita? Qual skill, ou seja, quais são as habilidades necessárias para isso? Qual é o grau de autonomia dessas pessoas que vão executar esse trabalho? Então, são vários os fatores que me levam a ter objeto de análise para que eu possa construir um posto de trabalho. Ok? Mas lembre-se sempre de que a nossa área de trabalho e de estudo é uma área humana e não uma área exata. Portanto, cada situação é bem diferente ou totalmente diferente de outra localização. Tudo bem? Então, independente da opção que você escolher, é fundamental que você não esqueça de que são itens mandatórios na elaboração do local de trabalho a questão da qualidade, da confiabilidade, do custo, da rapidez, da saúde e segurança, né? E também da qualidade de vida. Esses são itens importantes que têm que ser observados para a elaboração de um posto de trabalho. Ok? Então aqui tem algumas dicas, eu não vou ler todas, mas você tem algumas dicas para considerar isso aí. O que você vai ter como objeto de estudo para a concepção do posto de trabalho. Porém, não se esqueça de algo fundamental. O que eu quero dizer é que neste local de trabalho, tu não pode esquecer do ser humano, como também tu não pode esquecer do posto de trabalho. Por isso que as dicas abaixo são 22 dicas, 8 delas dizem respeito a pessoas. Por exemplo, as mãos devem iniciar e movimentar ao mesmo tempo. Entende-se por equilibrar a utilização das mãos esquerda e direita. Gente, na Bosch eu fiz isso. Eu tinha 101 pessoas comigo, 40 pessoas trabalhando com montagem de peça. E, geralmente, as meninas montavam utilizando só a mão direita e a mão esquerda ficava segurando a placa num determinado dispositivo. Ora, ela montava 8.400 peças por dia. Só indo pegar a peça com a mão direita e montando. Então, significa que metade do corpo dela está parado e outra metade é em movimento.
Isso é um prato cheio para gerar doença física na pessoa. Por quê? Porque desequilibra a circulação sanguínea dela. Eu mudei o layout fazendo com que ela pegue as peças tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. E você vai equilibrando os movimentos do corpo dela e a circulação sanguínea fica em equilíbrio. Tudo bem? É o que está nesse primeiro item. Segundo item, as mãos não devem permanecer paradas ao mesmo tempo, somente em períodos de descanso. Tá vendo? Tem a ver com o que eu te coloquei. E assim, eu começo a relatar aí até o item 8. Todas essas são dicas que tem a ver com o corpo humano. E nós vamos aprofundar, eu faço questão disso ao longo do nosso curso, o entendimento sobre isso. Já os itens que eu te mostro agora, do 9 ao 16, eles têm a ver com o posto de trabalho. Então, olha, devemos manter um local de trabalho pré-determinado para todos os materiais, ou seja, o layout do posto, tudo em cada local. E aí eu te conto outra experiência que eu vivi na Gillette. Nós tínhamos um lead time, ou seja, um tempo de preparação de máquina de um barbeador para o outro, que demorava 14 horas para preparar uma máquina ILIG. É muito tempo isso. E aí eu fui analisar, e um dos itens que eu observei é que o mecânico, quando chegava na máquina, ele, quando começava a fazer o trabalho, que era a troca dos ninhos, que é aquela parte que fixa o barbeador naquele composto plástico onde fica uma lâmina, ele esquecia uma ferramenta, aí ele saía de lá da máquina, ia até a oficina buscar a ferramenta. Isso demorava muito. Então eu montei um kit, onde ele tinha um checklist para checar todas as ferramentas. Isso ajudou muito, foi uma das medidas que fez com que o lead time de 14 horas caísse para 1 hora e 20 minutos. Imagina uma máquina que faz 50 mil peças por hora, você ter uma economia dessa é muita coisa. O item 10, os materiais, as ferramentas e demais objetos devem ser dispostos obedecendo aos aspectos antropométricos do operador, ou seja, a relação desse material com o corpo dele. Tá? Ele precisa ter facilidade de pegar esse material. Então aí eu te dou uma dica que no teu layout tu não podes colocar nada acima de 60 centímetros para a pessoa pegar. Por quê? Porque o braço humano vai mais ou menos a 60 centímetros. Se tu colocares algo além de 60 centímetros, ele vai fazer o movimento de mão, braço, antebraço e costa para pegar o material. Então você está perdendo dinheiro fazendo isso e criando as condições para uma doença física no corpo. Tudo bem? E assim você tem aí até o item 16, que são dicas importantes para você pensar no posto de trabalho. Tudo bem? Qualquer dúvida que tu tenhas aí, olha, vai anotando. Nós vamos ter muito tempo para interagir nesse processo de aprendizagem. Afinal de contas, eu também quero aprender contigo. Não se esquece que uma das melhores coisas que eu fiz para mim foi me entender um eterno estudante ou um eterno estudioso. Sabe por quê? Simplesmente porque ninguém sabe tudo de nada. Tudo bem? Então vamos ficar abertos para o aprendizado. E aqui são os restantes das dicas que eu te dou para te elaborar um posto de trabalho. Eu vou ler a 17, tudo bem? Atenção aí, leia comigo. Quando possível, usar suportes e gabaritos que deixem as mãos livres. Pense nos apoios de livro para uma digitadora, os quais ficam sustentados ao lado do computador, oportunizando para que os desvios dos olhos sejam mínimos. Tudo bem? Então são acessórios que você usa para dar o maior conforto à pessoa que vai executar o trabalho. Inclusive, uma outra experiência que eu tive na Evadinha, outra fábrica que eu trabalhei, onde tinha uma prensa de 250 toneladas e o operador segurava a peça de aço na base e apertava um botão e a prensa descia para formatar a peça. O risco de acidente era grande. O que eu fiz? Distribuí o comando não em um botão, mas em 2 botões, distante mais de um palmo, que era para a pessoa não usar o dedo indicador e o dedo mindinho nos 2 comandos e assim continuar segurando a peça na base da prensa.
Ok? Então ele era obrigado a usar as duas mãos para acionar a máquina, logo as duas mãos estariam longe da base. Risco zero de acidente. Mas o hábito é complicado, ele já trabalhava assim há muito tempo. E um dia, observando ele só estava acionando a máquina com uma mão. Simplesmente ele pegou um palito de dente e travou um dos comandos. E passava a acionar a máquina como antigamente. Aí eu tive que tomar outras medidas para corrigir este problema seríssimo no processo. Tá? Então, preparar um posto de trabalho passa por todas essas experiências. E aí eu te mostro uma cadeira, né, com todas as nuances ergonométricas respeitadas. Né? Então lembre-se que ergonomia significa adaptar as coisas às pessoas, logo os fundamentos ergonométricos precisam estar e estão em muita coisa que você usa aí. Você pode ver que se tu estás usando um relógio, esse relógio serve para qualquer tipo de pessoa. Tanto faz ser alto, magro, gordo, porque alguém já analisou ergonometricamente a questão do usuário disso. Assim como essa cadeira que você percebe que ela tem todos os ajustes podem ser feitos. É como tu entrar no teu carro para dirigir o teu carro, você ajusta a cadeira, ajusta retrovisor e tudo. Isso são recursos que se tem no ambiente da ergonomia. É fundamental que você domine tudo isso. Tá bom? Quanto ao ambiente de trabalho, também você deve considerar, eu já falei aqui, a temperatura, a umidade, o ruído, tá? São fatores importantes que dão conforto e qualidade de vida às pessoas em um ambiente de trabalho. Em resumo, eu quero te dizer que o grau de adequação de um serviço depende muito da flexibilidade embutida no projeto. Lembre-se que, quando se fala em layout, assim como é obrigatório você pensar em fluxograma, você deve também respeitar os princípios da flexibilidade, ou seja, tudo deve ser adequado. Não se esqueça que nossos produtos têm um tempo de vida cada vez menor, logo eu preciso fazer com que o meu layout possa se ajustar a uma nova realidade, ao novo contexto. Tudo bem? Isso é fundamental na concepção de layout. E ergonomia, eu já te disse o que é, está aqui. Estou trazendo mais informação de ergonomia, estou te dando um site aí para você ir mais a fundo nesse estudo. Ok? Inclusive ela é normatizada pelo Ministério do Trabalho e eu estou te dando aí que quem trata de ergonomia no Ministério do Trabalho é a NR, uma norma regulamentadora de número 17. Você pode se aprofundar melhor nesse conhecimento mesmo, já agora ou em qualquer momento em que você tiver necessidade. Mas assim, olha para o teu ambiente de trabalho, identifica nele os ajustes que podem ser feitos. Identifica nele os fundamentos e os princípios da ergonomia. Você vai se surpreender com as possibilidades de melhoria que você tem para oferecer ao teu patrão na empresa em que você trabalha. Tudo bem? Então aí você tem nessa imagem essas questões importantes de ergonomia ligadas ao ambiente, que é ruído, temperatura, iluminação, cores e umidade, e ao local de trabalho, a regulagem das cadeiras, das mesas, etc. Tudo bem? Então, aqui vem uma questão própria para cada um de nós. Geralmente nós nos sentamos de forma errada quando estamos trabalhando, quando estamos comendo ou fazendo qualquer outra atividade. Isso tem um impacto, em geral, negativo na saúde física e mental nossa. Inclusive, os layouts que eu fazia nas fábricas, na Motorrádio, que foi minha primeira fábrica, era isso. Havia um monitor com uma forma de sinal em ondas médias que tinha que ser calibrada, e aí eu coloquei este monitor no ângulo de visão do operador para evitar de ele ter que levantar a vista ou baixar a vista para ver se a forma de onda estava correta. Então ele não fazia esforço físico nenhum para enxergar a forma de onda e tomar uma decisão. Entende? Isso é respeito aos princípios ergonométricos. Tudo bem? Então vamos em frente um pouquinho, dentro desse nosso estudo de ergonomia e layout. Algumas coisas que tu estás vendo eu já falei para você, ok? E assim a gente chega ao final dessa unidade 3, repito, ambiente de trabalho é fundamental para que eu tenha um resultado maior, que eu tenha mais produtividade a menos custo, porque se o meu layout não é adequado, vai gerar uma baixa qualidade de vida, essa pessoa vai ter doença, vai se afastar do trabalho,
ok? E vai gerar todo um comprometimento, ou seja, pode gerar um comprometimento da minha qualidade, da minha produtividade, da motivação humana. Tudo bem? De tal forma que chegamos ao final da unidade 3 e, como sempre, espero que você tenha aprendido um pouco mais, ok? Qualquer dúvida, anota aí para no decorrer do curso a gente aprofundar e tirar as dúvidas. E eu já antecipo meus convites para que estejamos juntos no módulo 4. Até lá!